Eu acho que a gente podia começar como se fosse a parte do refúgio do próprio texto, né? Em que está logo na segunda página, onde tem como se fosse uma abertura, né, do Sutra do Diamante, que é super bonita. Então, é como se fosse um voto de refúgio do texto, né? É super bonito. Ele diz assim: Dharma, incomparavelmente profundo e misterioso, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. É a nós agora facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo, guardá-lo. Possamos nós compreender verdadeiramente as palavras do Tathagata. Possam as virtudes decorrentes da leitura deste sutra recair sobre todas as coisas e todos os seres vivos, para que eles possam seguir conosco o caminho do Buda. É bonito, né? A gente aqui faz a motivação do tá fazendo o que a gente está fazendo. Hoje, a gente vai começar a olhar o item 3, que é o paramita da moralidade, né? Sila Paramita. Então, a gente já resolveu a parte da generosidade, né? Já tá perfeito, né? Aqui, a perfeição. A gente pode passar agora para paramita, né? É a perfeição da moralidade. Então, é interessante, né? Então, moralidade é um tema bem caro para nós, né? Em muitos sentidos, porque se vocês olharem, é como se a maior parte das tradições religiosas que a gente tem conexão, pelo menos no sentido comum, assim, elas dizem respeito a uma dimensão de moralidade apenas, né? É como se a gente não conseguisse olhar para as tradições não conseguissem se apresentar muitas vezes, senão apenas através dessa noção da moralidade. E uma moralidade dentro do samsara, né? Você faça isso, não faça aquilo. Então, é provável que a gente, quando comece uma conversa sobre esse assunto, que a gente parta desse lugar. Só que um ponto muito importante da gente lembrar, acho que antes da gente entrar no parâmetro da moralidade, né, da gente entrar nesse tema, é que a gente deveria lembrar o que a gente está fazendo dentro do budismo, né? Ou seja, o que o Dharma ele nos oferece ao olhar para esses pontos. A gente nunca deveria esquecer que, se vocês forem olhar a estrutura dos ensinamentos budistas, eles sempre vão estar baseados em 3 níveis. Ou seja, um nível grosseiro, um nível sutil, um nível secreto. A maior parte da nossa relação com as coisas, ela se dá única e exclusivamente no nível grosseiro. Ou seja, é difícil a gente conseguir recuar ao ponto de compreender uma dimensão sutil nas coisas, né? Então a gente olha para as coisas têm propriedades nelas, né? A gente não costuma ter o olhar que reconhece um aspecto sutil dentro das coisas. Então, a gente simplesmente se relaciona com as coisas vendo que elas têm aquilo que elas têm, o que elas nos tocam, né? Então, aquilo que as coisas nos tocam é propriedade das coisas, o que as pessoas nos tocam é propriedade das pessoas. Esse é o nível grosseiro. É todo mundo separado com alguma coisa própria. Então, esse é o sintoma do samsara, né? A gente vê tudo como separado e tudo como tendo uma propriedade pessoal, assim, uma propriedade particular, né, individual. Só que a gente vai precisar ultrapassar isso. Por isso que o Sutra do Diamante, ele parece um pouco apocalíptico, né? Porque ele não dá muita margem para o aspecto grosseiro. Mesmo o aspecto sutil, ele vai passar muito rápido. É como se ele fosse do grosseiro direto para o aspecto secreto. Então, no aspecto secreto, a gente não vai encontrar as coisas dentro das coisas, né? A gente vai sempre recuar para o Prajnaparamita. Então, aqui é mais ou menos assim, como que desde a visão do Prajnaparamita, a gente olha para o tema da moralidade. Então, isso, moralidade do Prajnaparamita. Ela não diminui as outras moralidades, mas ela aprofunda o que é necessário. Então, vocês observem, né? O diálogo ele vai começar assim. O Buda diz assim, né? Subhuti. Quando um discípulo está motivado para dar presentes objetivos, então vamos pensar assim, o praticante teve uma ideia, né? Que ele quis fazer uma oferenda. Então, quando o discípulo está motivado para dar presentes objetivos, como generosidade,
ele deveria praticar o Sila Paramita da transcendente prática da moralidade. Então é interessante, né? Ou seja, ele não vai deixar a moralidade por ela, a generosidade por ela mesma, como se a generosidade fosse alguma coisa separada de outras esferas. Ele vai enriquecer isso. Então ele vai dizer, para você realmente poder praticar a generosidade melhor, é muito importante que você lembre da prática da moralidade. Sem o que, a generosidade não vai ser uma generosidade. Então ele vai dizer isso, né? Ele deveria praticar, junto da generosidade, o Sila Paramita, o Paramita da moralidade. Ou seja, ele deveria lembrar que não há distinção entre ele e os outros. Portanto, ele deveria praticar a generosidade, não apenas com presentes objetivos, mas através de bondade e simpatia impessoais. Se um discípulo simplesmente praticar a bondade desta forma, ele rapidamente atingirá a Anuttara Samyak Sambodhi, que é a liberação, né? Então aqui moralidade, ele está dizendo várias coisas, né? Então ele tá dizendo que o ponto principal aqui, né, da moralidade é o lugar desde onde a pessoa está oferecendo, e não apenas o ato da pessoa oferecer algo. Isso é interessante, né? A pessoa olha o lugar desde onde ela está oferecendo. Isso faz toda a diferença. Se vocês olharem a primeira Bodhisattva, Bodhisattva número 1, ela está fazendo 29 anos, né, esse ano. Ela está na Revolução de Saturno, né? Assim, no auge dela. Tem uma transcrição do próprio Lama, muito interessante, da primeira vez, da única vez que Jamgon Kongtrul III veio ao Brasil, que foi em 1988, ele veio ao Rio de Janeiro. Jamgon Kongtrul III, ele era um grande mestre. Vocês olhem os vídeos do Karmapa nos anos 70, junto da Sangha do Trungpa, nos Estados Unidos, ele estava sempre junto. Tem uns vídeos no YouTube muito impressionantes do Karmapa e o Jamgon Kongtrul juntos, né? O Karmapa estava preparando ele para ser o sucessor, né? Porque, enfim, o Karmapa morreu pouco tempo depois de câncer e o Jamgon Kongtrul foi a grande figura da linhagem Kagya, né? E morreu abruptamente, com super jovem, 30 e poucos anos, no acidente de carro na Índia, né? Nos inícios dos anos 90. Agora, Jamgon Kongtrul, que era esse grande mestre, né? Ele veio ao Brasil em 88. Ele foi ao Rio de Janeiro, ele deu um retiro numa garagem de uma casa, pessoal. Vocês calculem o que era o Dharma naquela época, né? Isso foi ontem, né? É vergonha, né? A gente pensa hoje, né? E o Lama foi de ônibus. Saiu aqui de Porto Alegre e foi de ônibus até o Rio para ver ele, né? Não sei quantas horas de viagem, né? Uma garagem. Eu nunca me esqueço o Lama contando essa história. E pouquíssima gente, né? O Lama disse que havia todo mundo numa Kombi. E aí ele deu os ensinamentos que eles foram parcialmente transcritos e colocados na Bodhisattva, né? E lá pelas tantas ele abriu para as perguntas e uma pessoa resolveu perguntar uma coisa para ele. Aí a pessoa fez a seguinte pergunta, ela disse assim: olha, Rinpoche, eu estava vindo aqui para o seu ensinamento hoje de manhã e quando eu parei o carro no semáforo, vieram algumas pessoas, assim, algumas crianças pedir dinheiro no semáforo, né? Enquanto eu estava ali esperando o sinal abrir. Aí a pessoa perguntou assim, né? O que eu faço, né? Eu dou ou eu não dou? Como é que eu lido com essa situação, né? Aí o Rinpoche respondeu, olha, o ponto principal, ele não é a ação de você dar ou você não dar, mas é o lugar que você está enquanto você está fazendo a ação. Ou seja, a motivação que está levando você a fazer a ação. Então, se você está oferecendo com a motivação de se livrar daquelas pessoas, então não está sendo bacana, né? Isso não está sendo legal. Agora, se você não está oferecendo, se você está oferecendo porque você realmente quer ajudar, com a aspiração de que aquilo possa realmente melhorar a vida dessas pessoas, de modo que elas possam não só gerar uma conexão positiva com você e de alguma forma encontrar a liberação, então o fato de você estar oferecendo alguma coisa é totalmente válido.
Da mesma forma, você não dá por avareza, não leva a lugar nenhum. Agora, se você não dá também com a consciência de que talvez aquilo possa simplesmente aprisionar a pessoa dentro dessa paisagem, e dentro dessa condição, então talvez isso seja interessante. Então ele não diz exatamente o que a pessoa deve ou não deve fazer, mas ele vai introduzir uma dimensão sutil. Então a gente está andando nessa direção, a gente está escapando de uma diretriz que vai chegar até nós e vai então nos dizer, faça isso e evite aquilo. Zonza Rinpoche é muito interessante, ele diz que se o budismo fosse uma tradição dessas, né, que começa a dizer para as pessoas o que elas devem e não devem fazer, o budismo certamente teria muito mais adeptos. É justamente porque o budismo não diz para a pessoa o que ela deveria fazer ou não fazer, que ele talvez não tenha tantos filiados assim, né? Porque escapa de uma dimensão de objetividade e praticidade, né? Só que isso é essencialmente a pessoa operando dentro da dualidade dos 12 elos, tentando ter um nível de sucesso dentro de algo que é totalmente delusório. Ou seja, um mundo que é totalmente coemergente e a pessoa está operando por dentro de Avidya, imaginando que ela vai encontrar alguma coisa definitiva ali dentro. E aqui a instrução o tempo todo é a gente iluminar esse terreno que a gente está andando o tempo inteiro. Então isso é como se fosse um aspecto, né? Ou seja, a pessoa deveria olhar a posição de mente dela quando ela está oferecendo algo. Que lugar ela vai, né? Esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho super interessante aqui é que vocês observem, né? Ele sem distinção entre ele e os outros, né? É como se a essência da prática da moralidade aqui, né, que ela naturalmente está conectada à prática da generosidade, ela fosse a perfeição da prática de Radhanasambhava, sabedoria da igualdade, que é alguma coisa que a gente deveria olhar muito, né? Ou seja, o fato da pessoa superar a sensação de diferenciação dela mesma para com os outros. Porque se ela começa a ter um olhar um pouco mais aprofundado, ela vê que aquilo que ela utiliza para distinguir ela dos outros, aquilo é totalmente sem base concreta, né? É sempre um pouco paradoxal, porque o que ela naquele momento se descreve como sendo ela, daqui a pouco ela já não usa mais como base. Aquilo que ela usa para referir ao outro, daqui a pouco ela já não vê mais outro daquele jeito, ela vê de outro. E assim, esses critérios eles estão sempre mudando, eles sempre são particulares, temporários, eles nunca são alguma coisa real, definitiva, né? Então a gente começa a olhar, né? Começa a olhar o aspecto das emoções, a pessoa começa a olhar o aspecto da operação da mente, não tem distinção nenhuma nossa para todos os seres. Então começa a olhar, a gente começa a olhar numa perspectiva impessoal. Só que a perspectiva impessoal, ela não é assim, passar uma borracha e ficar apagado as diferenças. É que as diferenças, elas não têm uma natureza em si, né? Elas não têm uma coisa própria. Elas são sempre construções luminosas, né? A gente não vai encontrar dentro do que a gente chama de diferente alguma coisa sólida, a gente não vai achar. Isso é Radhanasambhava. Radhanasambhava se alegra com o fato de que ah, a generosidade está sendo praticada de uma maneira impessoal. Não está havendo uma distinção, né? Agora, no retiro de verão, o Lama ele lembrou esse tema que é super interessante, que ele faz parte da cultura taoísta, que é assim, né? Quando a gente começa a falar de generosidade, por exemplo, isso já é uma degradação, porque a gente começa a falar de alguma coisa porque ela já está faltando, já não está presente. Então a gente fala da generosidade numa situação em que as pessoas, aquilo já não é mais, não está mais sendo praticado. Se tivesse sendo praticado, nem precisaria falar. Agora, se a gente começa a nomear, falar, escrever roteiros e textos e livros que comecem a descrever isso, então é porque aquilo está com problema, né? Então, cada uma das 6 perfeições podem ser vistas desse sentido, né? A gente começa a falar de moralidade porque as pessoas já perderam aquilo, estão operando desde um jeito totalmente atrapalhado, né? Sem se dar conta da causalidade e assim por diante. Então, elas começam a cair em sofrimento.
Então, o fato da gente falar de algo já é um problema. A gente nem deveria estar falando. Então, Lama usa esse exemplo, né, que é o exemplo de algum momento um filho que resolve agradecer a mãe ou o pai por terem, enfim, cuidado dele por tanto tempo. Assim, obrigado por terem sido tão generosos comigo. Ou seja, aquilo não faz muito sentido, porque eles simplesmente fizeram o que devia ser feito. A pessoa não tem uma sensação que ela está sendo generosa. Ela tem a sensação que ela está fazendo o que precisa ser feito. Mas ela não chega a construir um palco onde ela vai subir e dizer, olha, estou sendo generoso. Nem passa pela cabeça, né? Então, cada uma dessas paramitas, elas dizem respeito a isso, né? A gente começa a falar daquilo, é porque aquilo já está com problema. Então, ele está tentando voltar para esse ponto, né? Como que aquilo pode ser simplesmente fluir, né? De um jeito que a gente não imagina, que a gente tem que ficar nomeando e descrevendo isso, né? Tá, vamos seguir, né? O Buda diz assim, né? Shubut. Pelo que eu acabei de dizer a respeito de bondade, o Tathagata não se refere a que quando um discípulo estiver trazendo benefícios, ele deveria manter na sua mente quaisquer concepções arbitrárias a respeito de bondade. Ou seja, ele não imagina que bondade é alguma coisa fixa, que enfim, ele está fazendo para outra pessoa, vamos supor. Né? Ele não constrói, ele não enrijece a bondade. Pois bondade, afinal, é apenas uma palavra, e a generosidade deveria ser espontânea e além das identidades. O Sr. Buda continuou. Shubut. Se um discípulo acumulou uma quantidade tal de 7 tesouros, formando uma elevação tão alta quanto o Monte Sumero. O Monte Sumero é assim, vocês imaginam os Himalaias. É muito maior que os Himalaias. Então, ele acumulou 7 tesouros. 7 tesouros são essas representações que tem nas 7 tigelinhas de oferenda que a gente coloca no altar, né? Então tem o som do Dharma, a oferenda de incenso, a oferenda de comida, né? Cheiro e assim por diante, né? Como se fosse o mais elevado que a gente teria para oferecer, né? Para alguém. Vamos supor que um discípulo acumulou uma quantidade dessas dos 7 tesouros, formando uma elevação tão alta quanto o Monte Sumero. E tantos Montes Sumero quanto existem nos bilhões de universos, e doá-los em caridade. Seu mérito seria menor do que o que retornaria ao discípulo que simplesmente observar e estudar essa escritura, e na bondade do seu coração explicá-la aos outros. Esse discípulo acumularia bênçãos e méritos na proporção de 100 para 1. Sim, de 100 milhares de miríades para 1. Nada pode ser comparado a isso. Por quê? Porque aqui a gente ultrapassa a sensação de separação do mundo, de causalidade das coisas. É como se a gente penetrasse num aspecto que é totalmente atemporal. Então, o fato da pessoa oferecer algo, aquilo retorna. Só que depois que aquilo retorna para a pessoa provavelmente volta para uma condição normal do samsara. Vocês lembram, tem uma passagem no Buda Dharma super interessante, que o Buda, enquanto Siddhartha, tinha se dado conta disso. Ele conta que ele estava andando pela floresta, procurando um mestre. E nisso, ele vai encontrar vários grupos que estão praticando pelas florestas, né? Um desses grupos era um conjunto de ascetas, né? Que a prática principal deles era práticas de mortificação. Então eles ficavam sem comer, eles ficavam em posições do corpo difíceis, eles faziam práticas de muita dureza com o corpo, né? E aí o Buda, o Siddhartha na época, né, achou aquilo muito estranho, perguntou para eles: por que vocês fazem isso? Vocês judiam tanto assim, né? Aí eles disseram: não, a gente está purificando o nosso corpo é impuro. Então, através dessas práticas, a gente vai renascer num reino celestial. Então, a gente pratica para poder, depois que essa existência terrena aqui terminar, a gente então, enfim, renasce num lugar melhor.
Aí o Siddhartha ficou pensando naquilo e disse, tá, tudo bem, vocês renascem num reino, num lugar melhor, vamos supor. Só que depois que isso passar, vocês vão para onde? Aí eles não souberam responder. É um pouco isso. Ou seja, a gente faz coisas, essas coisas elas retornam na forma de algo. Só que esse algo, ele pode ser simplesmente uma base que a gente chama de normal do samsara, que não acontece grandes coisas. Eventualmente a situação da pessoa até fica mais complicada, porque às vezes a vida vai ficando mais complexa, né? Então a pessoa, ela, ao invés daquilo ser uma vantagem, aquilo talvez vire um trabalho para a pessoa manter aquilo tudo, na perspectiva do samsara, né? Então, no sentido convencional, o fato da pessoa produzir atos através da caridade, né, como ele chama aqui, certamente vão se reverter em coisas que vão vir a acontecer, né? A cultura oriental é muito baseada nisso, né? As pessoas fazem oferendas para poder encontrar riqueza numa vida futura, vamos supor, né? E assim por diante. Só que isso não necessariamente retira a pessoa da condição de samsara. Simplesmente é como se fosse uma artimanha da pessoa ter uma transmigração aparentemente mais favorável, ainda assim dentro da roda da vida. Então, por isso que isso daqui é tão estratosférico, porque a gente está fazendo alguma coisa que ultrapassa a sensação da gente estar simplesmente transmigrando, imaginando que a gente com isso vai encontrar alguma coisa em algum lugar. A gente está tá explodindo isso, né? Então, isso é totalmente impagável, porque isso está além de algo ligado ao passado, presente e futuro. Isso está além de qualquer coisa ligada aos 12 elos e qualquer área da roda da vida. A gente está indo para outra direção aqui, né? Então isso é totalmente incomparável, porque os parâmetros, eles só funcionam dentro do samsara, da roda da vida. Aqui já é a experiência da liberação. Então isso não faz muito sentido, né? Então nada pode ser comparado a isso, né? Aí o Senhor Buda continuou. Não pensa, Shubhuti, que o Tathagata diria consigo: eu libertarei seres sensoriais. Este seria um pensamento degradante. Imagina, né? A gente pensa que o Buda é justamente aquele que, pelo menos ele está firme nesse voto, né? A gente está aqui flutuando, né? Toda vez que a gente lê o jornal, a gente muda de ideia um pouco, né? A gente pensa, não, o Buda, pelo menos, ele não mudou de ideia, né? Independente de que aparece para ele. Por quê, né? Porque realmente não existem seres sensoriais a serem libertados pelo Tathagata. Houvesse quaisquer seres sensoriais serem libertados pelo Tathagata, isso significaria que o Tathagata estaria alimentando no interior da sua mente conceitos arbitrários de fenômenos, tais como a identidade de alguém, outras identidades, seres vivos e uma alma universal. Isso aqui a gente deveria guardar, sabe? Porque especialmente quando a gente está com uma dificuldade com alguém, né? Vamos supor assim que tem alguém que possa surgir na nossa mente dentro de uma paisagem assim difícil, né? É bem provável que a gente queira pegar essa pessoa e tentar aplicar algum tipo de ensinamento com ela, né? Não que a gente vá contar o Dharma para ela, né? Mas no mínimo essa pessoa passa a fazer parte da nossa lista de Metabhavana, vamos supor, né? Então a gente tem lá a nossa listinha de Metabhavana, essa pessoa teve a grande honra de ser incluída, né? Assim, um mérito, né? Agora ela faz parte do nossa contemplação, né? Agora vamos supor que a pessoa não só consiga fazer Metabhavana para a pessoa, que é ótimo, né? Mas ela tem uma ideia brilhante, que é pegar o roteiro dos 8 pontos do Prajna Paramita e desmanchar a pessoa. A pessoa, agora tu vai ver o que é bom. Vai lá, a pessoa vê vazio, não tem nada. Né? A pessoa vai vendo aquilo, né? Então é muito interessante, porque aqui é isso que ele está dizendo, né? O Buda olha todos os seres desde esse lugar. Ou seja, aquilo que a gente está aquele ser que a gente está tentando liberar, ele não existe dentro dele mesmo, não.
Ele não está lá, pessoal. Isso é um pouco impactante, assim, né? Mas não está. Do mesmo modo que a gente também não está dentro do corpo que a gente imagina que a gente está. É só a gente olhar para os sonhos à noite, onde a gente navega por realidades em que a gente experiencia olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, e a gente pensa e aquilo não tem um corpo. O corpo físico ele está descansando calmamente ali no colchão. Ele não está nem tendo muita ideia de onde é que anda esse corpo sutil que passa a fazer aquilo. Então é isso. O Buda não tem a sensação de que os seres eles existem dentro dos corpos, por exemplo, ou que os seres eles existam quanto algo que a gente consiga delimitar no tempo e no espaço. Ou seja, você diz que aquele ser ele começa ali e ele é assim, ele é assado. Aquilo é cambiante o tempo todo. Isso é muito interessante a gente olhar, né? Ele não nega, mas ele diz que a gente não encontra. Então, ou seja, se o Buda tivesse a sensação que existem seres reais a serem libertados, isso seria um grande problema, porque ele pensa, bom, agora eu liberei aquele ser. Só que o que a pessoa liberou foi a visão estreita que ela tinha com relação àquela realidade. Não foi o ser, ela liberou a visão. Só que quando ela libera a visão, ela libera o ser, porque o ser não é outra coisa senão a visão. A visão dela, visão com relação ao outro. Então a gente está andando nessa direção, né? A direção de olhar a visão. Então ele diz assim, mesmo quando o Tathagata se refere a si mesmo, ou seja, como se o Buda estivesse fazendo uma autorreflexão, assim vamos supor, né? Ele não alimenta na sua mente qualquer conceito arbitrário a respeito. Ou seja, alguma coisa fixa que ele diga, o Buda é assim, 2 pontos, ele não diz. O Buda é a lucidez, nem seu Buda. Só os seres humanos terrestres, eu acho isso aqui muito impactante de pensar, né? Consideram identidade como sendo uma possessão pessoal. Ou seja, se a gente olhar os bichos, por exemplo, eles não vão ter uma sensação, identidade como uma possessão pessoal que reflete enquanto algo que diz respeito a eles mesmos, né? Então, ou seja, não significa que eles não atuem a partir de avidya. É óbvio que eles atuam a partir de avidya, né? Eles operam a partir de avidya, ou eles operam a partir da dualidade. É óbvio que eles estão fazendo isso. Mas eles não vão gerar uma reflexão assim, bom, eu sou um cachorro, né? A minha condição atual é essa. Não fazem isso. Os gatos não fazem isso. São os seres humanos terrestres, né? Como o Buda diz aqui. Eu acho muito interessante essas expressões dele. E o que é interessante para nós aqui é que ele traz o tema da identidade. Se vocês olharem, o aspecto da moralidade, ele só faz sentido dentro de um ambiente onde as identidades aparentemente são fixas e rígidas. Então, aí parece que a moralidade faz sentido. Então, a moralidade ela só faz sentido nesse contexto, em que as identidades é como se elas tivessem... Identidade é como se a gente pudesse olhar quase como um rótulo. Então, a gente olha para alguém, pá, fulano, é assim, pá. Aí tu olha para o outro lado, ciclano, é assado, pá. E são as identidades. Aí a pessoa, como ela vê tudo como separado, como possuindo qualidades próprias, ela vai achar que ela precisa de um nível de instrução sobre o que enfim ela faz com aquilo. Porque aquilo está separado. No sentido comum, a moralidade só vai ganhar essa ênfase no exato momento que a visão desapareceu. Então, quando a visão desaparece, aí a moralidade precisa entrar, porque a pessoa não tem visão. Então, ela não só acredita que cada coisa que ela olha está lá e tem aquele rótulo, como ela mesma se vê como tendo um rótulo específico para ela. Agora, aqui, o Buda está ultrapassando a noção de que as coisas têm propriedades nelas mesmas, inclusive nós mesmos, né? Por isso que ele diz assim, Shubhuti, mesmo a expressão seres terrestres, como utilizada pelo Tathagata,
Não significa que existam tais seres. Essa expressão, ela é usada apenas como figuras de expressão. Por quê? Porque mesmo seres terrestres, né, tu começa a dizer isso, é um pouco estranho. Porque aí tem os mais e menos terrestres. Aí tem os que a gente diz que estão na categoria e tem os que não estão na categoria. Então, sempre é uma categoria. As descrições, elas sempre são um pouco estranhas, né? Então aqui o Buda está simplesmente dizendo que ele usa as palavras para poder se comunicar com a gente, mas não que as coisas elas existam dentro delas mesmas nesse sentido. Né? Então isso é interessante. A figura de expressão. É como se a gente precisasse olhar para o mundo desse jeito também, né? A gente começa a olhar para o mundo, a gente começa a olhar para as coisas e a gente fala das coisas, mas tão pronto a gente fala, a gente precisa tirar as palavras, porque quando a gente fala é como se a palavra pertencesse às coisas e ela não pertence. Então a gente recua, né, nesse momento. Aí o Buda continua, né? Então o Senhor Buda continuou. Subhuti. Se um discípulo oferecer como um donativo uma quantidade tal dos 7 tesouros, suficiente para preencher tanto os mundos quanto são os grãos de areia do rio Ganges, e se um outro discípulo, tendo compreendido o princípio da ausência de identidade de todas as coisas, e através disso tenha atingido a perfeita ausência de identidade, ou seja, que é a própria liberação, né? Não é outra coisa, este praticante, ele teria mais bênçãos e méritos do que aquele discípulo que tivesse apenas praticado generosidade objetiva. Isso aqui é muito interessante, né? Porque aqui ele está explodindo a sensação do caminho, né? Por quê? Porque o caminho ele começa com alguém sólido que está fazendo coisas sólidas para se livrar de coisas sólidas e para, esperamos chegar num lugar sólido, que é a liberação. Então tudo é muito denso, né? Porque a gente começa com a visão do samsara por cima do caminho espiritual. Por isso que o caminho espiritual sempre tem problemas. Porque não é que o caminho tenha problemas, mas é que a nossa visão do samsara se superpõe ao caminho. Então a gente confunde um pouco as coisas, né? Mas aqui é como se a gente precisasse se dar conta de que esse ser que está agora praticando o caminho, ele não vai atingir a liberação. Se tudo der certo, ele se dissolve. A sensação de existência se dissolve, né? Nossa, dos seres todos. Então aqui ele está andando nessa direção, né? Então é totalmente não causal, né? Porque dentro da lógica do samsara, se você pega alguma coisa e você dá, óbvio que aquilo produz um efeito. O Buda não nega isso. Agora ele coloca, né? É como se ele estivesse nos convidando a fazer mais do que a gente imagina que poderia fazer, sempre, né? Então, ou seja, a gente segue fazendo as coisas dentro de uma perspectiva que a gente conhece já, né? Mas a gente precisaria olhar para cada uma dessas coisas desde um lugar mais sutil, mais elevado. Então, isso aqui é interessante, porque isso aqui produz um choque no samsara, né? É como se a gente precisasse olhar também o próprio noção do que a gente está fazendo da nossa vida, da nossa prática dentro do mundo, né? Porque, assim, como é que a pessoa imagina que ela pode curar a dor manifesta do samsara, né? Ou seja, a gente, quando encontra as pessoas, a gente tem uma experiência de estar encontrando dor manifesta das pessoas, né? Que o Buda vai chamar do sofrimento, que é a dor que surge do desconforto da vida, dos altos e baixos, das oscilações de humor, das oscilações da doença, do fato da pessoa ser atropelada pelas circunstâncias da roda da vida. Então, a gente vê todo momento isso, né? Como é que a pessoa ultrapassa isso? Então é como se ele estivesse dando esse panorama para a gente. Ok, é bom a gente sair, levantar e começar a fazer coisas. O Buda não nega isso. Mas ele diz, o mérito ele vai surgir especialmente se a pessoa manter a visão. Então é como se a dor manifesta do samsara
ela não fosse superada definitivamente, senão pelo próprio fato da pessoa ultrapassar o samsara. Então, esse é o ponto, né? Ou seja, a gente não ultrapassa o samsara porque a gente melhora o samsara. A gente ultrapassa o samsara porque a gente ultrapassa a visão do samsara. Então, isso é a prática. Isso é como se fosse uma tensão que surge, né? De um movimento engajado, com uma boa motivação, mas sem a visão, e ao mesmo tempo da pessoa ter apenas a visão, que nunca é a visão perfeita, porque se fosse a visão perfeita, a ação ia estar junto, mas a pessoa é como se fossem dois extremos, né? O aspecto grosseiro e o aspecto assim muito sutil, abstrato da vacuidade. Então a gente é jogado para esses extremos, né? Então o Buda ele cria isso para nós. Mas isso é muito interessante a gente olhar, né? Porque aqui ele coloca um outro panorama para nós. Ou seja, como que a gente pode seguir ajudando os seres, mas não desde uma visão do samsara, né? Então, esse praticante que teria praticado desde o lugar da ausência de identidade, teria mais bênçãos e méritos do que aquele discípulo que tivesse apenas praticado generosidade objetiva. Por quê? Porque os Bodhisattvas Mahasattvas, eles não olham as bênçãos e méritos como propriedades individuais. Porque elas não são propriedades individuais. Porque ainda que a pessoa possa imaginar que ela tenha aquele mérito, aquela bênção, daqui a pouco a pessoa não tem. A pessoa não tem coragem de dizer que aquilo é dela. Porque aquilo é totalmente transitório. Às vezes a pessoa tem, aí a pessoa, porque imagina que tem, ela começa a ficar desleixada. Mas desaparece. No exato momento que ele começa a desaparecer, a pessoa começa a gerar karmas. É sempre assim. Então não são propriedades individuais, né? Aí, o Shubut inquiriu o Senhor Buda, pela pergunta. Abençoado, o que significam as palavras os Bodhisattvas Mahasattvas não olham as bênçãos e méritos como propriedades individuais? Aí o Senhor Buda replicou. Uma vez que essas bênçãos e méritos nunca foram buscadas com o espírito separativo dos Bodhisattva Mahasattvas, então, da mesma forma, eles não as veem como propriedade privada, mas como pertencentes a todos os seres sensoriais. Isso é muito importante, porque é como se a gente precisasse reconhecer que todos os seres têm a capacidade de ver isso. Todos os seres é um domínio público, né? Todos os seres têm isso dentro. Eles não estão sabendo enxergar, mas eles têm. E o melhor que a gente pode fazer é ajudar eles a verem isso. Essa é a melhor coisa que a gente poderia fazer da nossa vida, ajudar os seres a verem isso. Então isso não tem a ver com alguma coisa ligada à propriedade privada, particular, né? Porque quando você vai perguntar para o próprio Buda, vamos dizer, o Buda vai dizer que, enfim, ele começou isso. Ele mesmo vai dizer que aquilo ele recebeu as bênçãos de incontáveis Budas e Bodhisattvas de um tempo sem princípio, né? Então isso não é de alguém. Da mesma forma que a gente vai morrer e as coisas vão seguir. É como se tirasse uma sensação de autoimportância que a gente pode ter, né? Uma sensação muito forte de samsara de ser insubstituível, né? Então isso desaparece. Porque a pessoa se dá conta de que todas as coisas com as quais ela lida, mesmo que ela desapareça, aquilo de um certo sentido segue, né? Então não diz respeito apenas às bênçãos e méritos, mas tudo aquilo que diz respeito ao samsara também, no sentido condicionado, aquilo segue independente da pessoa. Então a pessoa não deveria imaginar que ela deveria extirpar aquilo, né? No sentido de imaginar que isso vai resolver. Como é que a pessoa ilumina, né? Como é que a gente ilumina isso? Então isso é moralidade. Muito interessante, né? Porque a gente fica imaginando moralidade já um conjunto de regras, né? E o Buda joga aquilo lá em cima. Super interessante. A gente vai parar por aqui. Porque aí começaria o parâmetro da humildade e da paciência, né? Então a gente vai deixar isso para olhar no próximo encontro, né? A gente deixa ele mais específico para isso. Eu pensei que a gente poderia
conversar um pouco aqui, né? Então, eu deixei aqui para vocês, se vocês quiserem abrir o microfone de vocês, né? Tá aberto aqui. Só clicar aí no microfone e vocês conseguem abrir. Daí a gente pode conversar um pouco, né? Essencialmente, moralidade é não perder a visão. Eu não deveria esquecer isso. Não tem que ultrapassar a sensação de que moralidade é um conjunto de regras. Faça isso, não faça aquilo. A gente não perder a visão. Tem que lembrar disso. Oi, Henrique. Posso fazer uma pergunta? Oi, Tá me claro. ouvindo? Uhum. Eu queria te perguntar como é que você vê a prática da Bodhisattva enquanto nascimento no Lótus, dentro dessa perspectiva do que a gente estava vendo. Eu te pergunto isso porque essa é uma dúvida pessoal. Eu já vi alguns mestres falando tanto que pela prática do nascimento no Lótus você chega nesse mesmo lugar, quanto outros mestres dizendo que só a Bodhisattva não é suficiente. Sim. Isso para mim nunca ficou tão claro assim. Ou como, assim, mesmo que vendo de uma perspectiva última a prática de compaixão ou não, eu não sei, assim, é meio confuso para mim, por isso que eu queria te perguntar. É que a Bodhicitta tem vários, se a gente quiser usar esse caminho, né? É como se a gente precisasse olhar os próprios degraus dessa prática, né? Então a gente vai observar, assim, tem a Bodhicitta da aspiração. A pessoa não tem a motivação correta, mas ela tem a aspiração de ter a motivação correta. Só que às vezes a pessoa, o que ela consegue, assim, ela tem a aspiração de ter a aspiração correta. Isso às vezes já é top, Uhum. porque a pessoa se dá conta que a aspiração, só assim, a pessoa ter a aspiração, aquilo já é bem profundo, já é super amplo, porque a pessoa se dá conta que ela tem, mas não é para todos os seres, né? Sempre tem uns que a gente fica meio do lado de fora, assim, meio excluídos. E a gente se dá conta de que a gente não consegue incluir tudo mesmo, né? Então, isso diz respeito a gente conseguir ter a aspiração de ter aspiração. Então, isso é um tipo de bodhicitta, né? Isso já está valendo. Mas depois tem o que também está ligado à bodhicitta relativa, né? Então, a bodhicitta relativa, a pessoa está olhando para os seres, só que nesse momento que ela olha para os seres, ela está olhando para os seres um pouco como o Buda estava dizendo aqui dos praticantes assim, comuns, né? Ou seja, eles olham para os seres como tendo propriedades pessoais, eles têm qualidades pessoais. Ou seja, a gente olha para os seres e se diz, não, aquele fulano é assim, fulano é assado, ele está mais ou menos, ele está precisando mais, eu hoje não sei o quê. Então a pessoa ela tem um filtro muito específico no qual ela classifica os seres. Bom, esses seres que têm essa cara aqui, esse aí que eu tenho que liberar, não sei se eu estou afim hoje. Então isso é bodhicitta relativa. A pessoa olha para o mundo todo ele separado com uma cara meio própria assim, mas ela tem aspiração. Enfim, tu tem essa cara, vamos em frente. É o que a gente tem para hoje. Aí a pessoa faz o voto. Mas ela está olhando desde um lugar de avidia, ela está olhando desde um lugar das marcas internas e tudo aquilo que está acontecendo nesse momento, né? Mas ela está tentando usar um remédio, ela está tentando gerar compaixão, assim por diante. Agora, a Bodhicitta absoluta, ela já é a própria descrição no Sutra do Diamante, porque ela já é a descrição de nunca houve um ser que precisasse ser liberado. Porque a pessoa nunca vai. Tu pega o ser esse, tu olha aquilo com o olho Prajna Paramita, tu não encontra um ser ali. Não há forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Na vacuidade não há isso. Então a pessoa libera a sensação do ser aquilo. Isso é a forma da Bodhicitta absoluta. Só que a gente dizendo aqui é como se ficasse um pouco abstrato. Então, o Dalai Lama, ele introduz uns controles de qualidade que eu acho que são super úteis para nós, assim, no nosso caso, né? Então, um dos controles de qualidade mais impressionantes que eu já vi o Dalai Lama falar é a descrição que ele faz de que o maior
O melhor termômetro da realização da vacuidade do praticante não é a habilidade dele de discursar sobre a vacuidade, dele debater sobre esse tema, né, como se fosse uma discussão filosófica, mas simplesmente o quanto de compaixão que ele consegue manifestar. Então tem um aspecto que eu acho que é paradoxal, porque ele não é necessariamente assim óbvio no primeiro olhar, mas o Dalai Lama ele diz isso, né? Que quando a vacuidade começa a abrir na mente da pessoa de uma maneira genuína, a compaixão começa simplesmente a brotar na mesma intensidade que a vacuidade começa a se revelar para a pessoa. Então ele diz, é face, verso e reverso do mesmo fenômeno. Então isso é muito interessante. Então é como se uma coisa não excluísse a outra, sabe? Ou seja, a compreensão da vacuidade da pessoa não vai levar ela para uma ausência de engajamento dos seres, do nascimento no lótus, de ver que os seres estão perdidos e estão confusos e estão precisando de ajuda. Ou seja, não vai levar para uma posição paradona, assim, né? Vai levar justamente para uma dimensão da pessoa fazer o que precisa ser feito. Só que ela não está fazendo aquilo desde um lugar congelado. Ele não está fazendo de um lugar de pena, de um lugar de dó, que isso poderia ter um nível de congelamento, mas ela está fazendo desde um lugar que ela vê que a pessoa é muito mais ampla do que aquilo, ela não precisaria passar por aquilo. Não precisa. Então ele diz, né, o termômetro da realização da pessoa, da compaixão da pessoa, é medido pela... O termômetro da realização da vacuidade é medido pela compaixão. E não por alguma coisa assim abstrata que a pessoa diz que medita na vacuidade e dissolve e desaparece, mas pela compaixão. Eu acho que especialmente hoje, né, esse termômetro ele é muito bom, porque como a gente tem uma vocação talvez muito mais erudita e intelectual do que os tibetanos, né, os orientais, porque a gente tem um nível de escolarização muito mais amplo do que eles tiveram, né, tinham acesso. É como se para nós fosse um pouco mais acessível a gente entender a vacuidade, a gente contemplar com a emergência, enfim, né, do que talvez fosse para eles, né? Mas é muito fácil isso ficar abstrato para nós, né? Isso ficar alguma coisa teórica, conceitual, uma ideia. Então, eu acho que o Dalai Lama, especialmente para nós, assim, ocidentais, ele coloca esse controle de qualidade. Do tipo assim, se essa sua conversa de vacuidade, de ausência de existência inerente, shunyata e assim por diante, ela não transborda para compaixão, então é como se aquilo não fosse realmente verdadeiro. Então isso já é o próprio nascimento no lótus acontecendo a partir desses ensinamentos. Mas, vê, eu acho que o que eu pensei um pouco, talvez não tenha expressado tão bem, é o contrário, assim. Se quando a gente tem um nível de compaixão, uma bodhisattva relativa, ou algumas outras tradições, até, enfim, meio falando assim, talvez não seja tão legal, mas tipo o cristianismo, entende? Quando a gente tem uma bodhisattva relativa, mas não se tem uma compreensão da vacuidade, isso será que... Eu acho que é um debate meio sem uma resposta definitiva, né? Se essa compaixão sem vacuidade ela numa prática contínua, ela chega lá ou não. Entende? Acho que talvez fosse isso que eu quisesse ter perguntado e talvez eu não tenha me expressado bem. Entendi. Mas talvez seja... O Dalai Lama diz que não. Né? Porque muita gente fala, né? Jesus Cristo era um Buda, né? Tipo, será? Eu vi agora... Entende? Agora em outubro, que a gente estava lá, ele deu uma semana de ensinamento sobre Madhyamaka. E ele diz que não produz, não gera liberação completa. Tem que ter visão. Tem que ter visão. Agora, esse ponto, eu acho que tem muito debate, né? O Dalai Lama falou a visão dele, né? Tem muito debate. Porque, por exemplo, por outro lado, se a pessoa está praticando compaixão no sentido relativo, é porque ela já tem um nível de liberação de uma sensação de solidez de um jogo do samsara que ela poderia estar manifestando ali, num sentido convencional. Ou seja, se a pessoa está praticando compaixão, é porque ela não está presa ao jogo que o outro talvez esteja jogando com ela. Ela já está manifestando um nível operativo. Ela pode não ter um nível de
ela não, talvez não vai descrever aquilo como sendo como assim, oh, eu estou fazendo isso porque, enfim, as coisas são vazias. Ela não, talvez não consiga dizer isso, mas um pouco é o que a pessoa está fazendo. Ela já tem um nível de liberdade, que, enfim, é uma outra forma da gente falar da vacuidade, com relação àquilo que está acontecendo com ela. Senão ela não conseguiria manifestar a compaixão, porque a compaixão só brota num nível de liberação da pessoa dos jogos do samsara. Agora, o sentido comum que a gente imagina da compaixão, o Dalai Lama diz que não. Ele tem que ter visão. Tanto é que existem abordagens tradicionais do caminho budista que a motivação, a bodhicitta, ela vem depois da visão. A visão vem primeiro e a bodhicitta vem depois. O que eu acho muito interessante, sabe? Porque acho que especialmente nos colégios monásticos, né, em que eles não tinham uma inserção com o mundo no sentido de estar em contato com seres, né, que enfim é o nosso caso, porque a gente está em contato com família, com vizinho, com gato, cachorro, com gente que atravessa a rua, trabalho e jornal e assim por diante. Agora, para os monges que talvez passassem anos dentro de um mosteiro, os seres sencientes com os quais eles interagiam eram os colegas monges. Então, aquilo tinha um nível de simplicidade muito maior, assim, do que tem para nós, né? Então, aquilo para eles tinha esse sentido de primeiro a visão, aí a compaixão começaria a surgir da visão. Então, o Dalai Lama estava explicando, né, que existem abordagens em que a bodhicitta vem como uma decorrência da visão. Agora, para nós, no mundo, é como se mesmo a visão, para ela surgir, ela precisaria de um nível de pacificação interna. Senão é difícil a visão aparecer. Porque a pessoa ela sempre vai ter muita coisa para purificar dentro. Ela tem muita coisa para acalmar, para melhorar as relações. Então esse nível interpessoal ele acaba ganhando uma densidade grande, porque a gente está vivendo um tempo um pouco turbulento nesse sentido. Assim. E também o fato de haver uma talvez excessiva apatia, né? Uma passividade muito grande. Né? Então, as pessoas elas não estão tão dispostas a fazer sacrifícios assim para poderem receber os ensinamentos e atingir a liberação. Se ela puder ficar em casa assistindo tudo no YouTube, tá super bem. Então, é uma coisa estranha no nosso tempo, né? A gente lembra, né? O principal discípulo de Bodhidharma, Taisueka cortou o braço como uma demonstração para o próprio Bodhidharma de que ele queria fazer aquilo, ele queria entrar, queria mergulhar, atingir a liberação. E cortou o braço fora, pessoal. Você imagina alguém de vocês chegando para uma maçã e não, eu trouxe uma motosserra aqui, eu vou cortar meu braço, eu queria que o senhor me aceitasse como aluno, né? Por muito menos a gente já acha difícil, né? Pegar um avião ou ir até o caminho do meio, ou enfim, até algum lugar que ele esteja dando ensinamento, né? Taisueka foi a pé atrás do Bodhidharma, né? Então, a gente vive num tempo um pouco estranho, assim, comparativamente à história dos praticantes passados, né? Então, esse ponto do nascimento no Lótus, ele acaba que é muito importante para nós, né? Então, a gente faz, na verdade, as duas coisas juntos, né? A gente faz um pouco de nascimento no Lótus e um pouco de visão. Né? Faz tudo junto, assim. Mas é um tema interessante, é uma discussão interessante. Obrigado. Só, desculpa, nem quero me alongar assim para não tomar todo o tempo, né? Mas quando tu estava falando, eu lembrei de uma coisa que eu acho que eu li faz um tempo num texto do Tuco Ordem, que aí eu acho que faz sentido assim, talvez para nesse debate, que é ele falando que dentro da tradição erudita, alguns mestres defendiam que não se usasse a palavra compaixão para a mesma coisa que no começo do caminho, né? Tipo antes da visão e para depois da visão. É como se alguns mestres usavam uma outra palavra, já que são coisas tão diferentes. Mas outros mestres, eles defenderam que continuasse a mesma palavra. E aí tem um debate acadêmico também, né? É totalmente válido isso, né? É totalmente válido isso. Porque a gente está usando palavras que elas vêm por dentro de um contexto cristão, por exemplo. Mas o contexto das palavras desse contexto cristão ele não é o contexto das línguas orientais, né?
Então, uma vez uma pessoa me disse, né, que dentro do idioma tibetano existem cerca de 30 palavras para descrever mente. Uhum. Então, porque tu tem uma palavra para dizer mente aflita, tu tem uma palavra para descrever mente dual, tu tem uma palavra para descrever mente que está distraída, tu tem uma palavra para cada uma dessas. Faz todo sentido. Tu tem um nível de precisão cirúrgico, né? Aqui a gente usa mente, sabe, mente primordial, a mesma palavra serve para muitas coisas. Então, cuidado, eu acho bonito esse cuidado. Eu achei aqui no meu caderno, né? Tem um caderno aqui que eu levei pro Dalai Lama, tava lá, eu anotei essa parte que perguntou, né? O Dalai Lama disse assim: mesmo que você contemple renúncia e bodhicitta, você não será capaz de cortar através da existência condicionada, na sua raiz. Então, o Dalai Lama falou, né? Você precisa ir além, você precisa cortar através da originação dependente. Uhum. Entendi. Massa. Então tá. Então, seguimos, né? Acho que a gente vai ficando por aqui.